Aleluia, graças Pai, graças te damos por tudo aquilo que você já nos deu. Te louvamos, Senhor, porque só Tu és digno de receber a honra, a glória e o louvor, e nada conseguirá fazer que a gente pare de adorar. Estaremos Te adorando sempre com as nossas vidas, com as nossas bocas, com tudo aquilo que nós somos, fazemos e temos, porque só Tu és digno e merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluia, glória a Deus, amém. Obrigado, queridos, obrigado mesmo. Podem sentar, amados. O pessoal do discipulado pode subir. Quem for do discipulado pode subir. E quem não for do discipulado, que estiver aí atrás, vem aqui para frente, vem mais para frente. Quem não for para o discipulado, vem aí atrás, vem mais para frente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, vocês estão bem? Vocês estão bem? Amém. Quem está em Cristo sempre está bem. Vou repetir, quem está em Cristo sempre está bem. Mas existem momentos difíceis, existem circunstâncias adversas, existem problemas, mas se você está em Cristo, você está bem. A circunstância pode não estar boa, a circunstância pode estar ruim como for, mas você tem que estar bem, porque nós estamos em Cristo. Amém, queridos? Então, eu só começando, nós estamos de um tempo para cá, o Senhor falou ao meu coração para a gente ministrar sobre esse assunto de guerra espiritual, batalha espiritual, e foi algo que Deus colocou no meu coração. O assunto é esse, a temática que muda, os temas mudam, mas o assunto é sobre guerra espiritual, e nós estamos falando sobre isso durante todo esse tempo que o Senhor mandou, e durante todas as quintas-feiras estamos ministrando sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Porque quer você saiba ou não saiba, você está numa batalha espiritual sim. Desde que você nasceu de novo, a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, a partir desse instante, você está realmente nessa batalha. Mas pastor, eu pensei que Jesus já tinha vencido. Realmente ele venceu. Mas eu pensei que Jesus já tinha vencido tudo. Realmente ele venceu tudo. Ele venceu a morte, venceu o inferno, ele venceu a pobreza, venceu a doença, venceu a maldição. Ele venceu tudo. Ué, então se Jesus já venceu, por que é que eu tenho que guerrear hoje? Para manter a vitória dele. Vou dizer de novo, para manter a vitória dele. Hoje, presta bem atenção nisso, a nossa função é manter o diabo onde ele foi colocado. Onde? Debaixo dos nossos pés. Tanto é que a Bíblia, em parte nenhuma, ela diz que a gente tem que atacar o diabo. Tem que ir lá e retomar o que ele roubou. Não. A Bíblia manda você resistir. Qualquer circunstância, seja ela quais forem, você precisa resistir. Porque se você não resistir, aí o que acontece? Ele alcançará vantagem e você se tornará uma pessoa ainda que mais que vencedor, contudo vivendo como mais que derrotado. Contudo, quando o crente assume que é mais que vencedor, o diabo precisa assumir que é mais que derrotado. Quando o crente assume que é rico, o diabo tem que assumir que o pobre é ele. Quando o crente assume a verdade, o diabo tem que assumir o quê? Que ele é a mentira. Amém, queridos? Amém, amados? Então, como é que o diabo trabalha? Pensamentos. Ele procura trazer pensamentos. A maneira que ele trabalha nos pensamentos. É por isso que o crente que não domina ou que não controla o que entra na sua mente, é presa fácil dele. Ele mexe mesmo, sabe? Não tem aquela sopa, né? Que mexe com a sopa, ele mexe no cérebro da pessoa. Então,
pensa que está bem, pensa que só porque está na igreja, pensa que está tudo ok, e o diabo só controlando a vida dele. A maneira de você controlar a sua mente é meditando na palavra todos os dias. A pergunta: quem hoje meditou na palavra? Hoje. Eu vou repetir, acho que nem todo mundo ouviu, entendeu essa? Quem meditou na palavra hoje? Levante a mão. Ok, glória a Deus, boa parte. Sabe por que a gente fala meditação? Porque é com a palavra, o escudo da fé, a fé vem pelo ouvir a palavra, é pela palavra que nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, os pensamentos que vêm. O diabo está trabalhando o tempo todo contra você, 24 horas por dia, todos os dias. O famoso 24/7, né? 7 dias na semana, 24 horas por dia. Ele trabalha todos os dias. Aí a Bíblia diz: medita dia e noite. Aí a pessoa não medita nem 10 minutos. Como é que pode vencer? É todo dia. Pega um versículo e fica ali trabalhando, fica ali pensando acerca dele, fazendo perguntas ao texto. É isso que você tem que fazer. Estão entendendo isso? Para quê? Para blindar a sua mente de pensamentos que vêm lá dos quintos e que você considera lógico e normal. É normal na minha idade eu ter problema nas costas. É normal no meu trabalho eu ter um problema no pé. É normal não ter tanta inteligência assim. É normal. Irmãos, é isso que o diabo tem. Não existe isso. Ou, presta bem atenção nisso, ou você assume o que a palavra de Deus diz, ou nada. Moisés passou 40 anos no deserto, mudança de temperatura direto, porque durante o dia chegava a quase 50 graus de temperatura, e à noite 0, e abaixo de 0, no deserto. Pensa aí, poeira e tantas outras coisas acontecendo lá, mas ele chegou a 120 anos de idade e sem doença. Aí começam os incrédulos: mas naquele tempo não tinha poluição. Quem é maior, o poder de Deus ou a poluição? Porque quando você diz: não, mas naquele tempo, mas também começam a diminuir a vitória, começa a diminuir a bênção de Deus, ou minimizar a bênção de Deus com coisas naturais. Irmãos, isso vem lá dos quintos. Quando eu estou falando dos quintos, os visitantes, é os quintos dos infernos. Estão entendendo isso, gente? Cuidado com aquilo que você considera como normal, para não estar assumindo o que não é seu. Eu vou dizer de novo: cuidado para você não estar assumindo o que é normal, para que você não esteja assumindo o que não é seu. Eu já contei aqui, vou contar de novo, porque eu estou com o microfone, estou com o contato mesmo. Só eu conto. Importei um celular. O celular chegou, e aí: o senhor é o senhor Johnson? Sim, sou eu. Disse: aqui, olha, essa encomenda para o senhor. Tá? Muito obrigado. Peguei o celular, ia dando as costas. Senhor Johnson, por favor, o senhor tem que assinar. O quê? O recibo que recebeu. Vocês estão entendendo? O celular tinha comprado, já tinha sido pago, estava na minha mão, certo? Estava na minha mão, mas ele só ia deixar comigo se, porventura, eu assinasse o recibo, senão ele ia levar o celular embora, ainda que fosse meu. O diabo traz a doença, traz o Covid. Por quê? Do lado direito teve Covid, do lado esquerdo teve Covid, meu pai teve Covid, minha mãe teve Covid, meu irmão teve Covid, minha irmã teve Covid, todo mundo vai ter Covid, eu não. Por que eu tenho que assinar esse recibo? Por que eu tenho que ter? Porque é normal. Não é normal. Não é normal. É normal se você assumir. Nenhuma doença você deve assumir como sua, ainda que tenha os sintomas. Vou dizer de novo: ainda que tenha os sintomas, meu irmão, é guerra. A cura já está com você. Você não precisa brigar com o diabo para ter cura, não. Você já tem. Você não precisa brigar com o diabo para ser milionário, não. Você já é. Você não precisa brigar com o diabo para ser liberto, não. Você já é liberto. Você precisa resistir
Quando ele vem com as mentiras, baseado em quê? Nos seus sentimentos. Joga o pensamento. O sentimento vem da onde? Do pensamento. O pensamento vem, a derivação vem o quê? O sentimento. Amém, amados? Então, cuidado com o que pensa. Efésios capítulo 6, revista atualizada. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos todo mundo repetir esse versículo? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu já falei aqui uma vez, vou falar novamente. Não está dizendo aí que você peça força a Deus. Não está dizendo aí que você diga, Senhor, me dê força porque eu não aguento mais. Não está dizendo aí, olha, você se derrama e espera que a força venha de Deus. Não, está dizendo que você tem que se fortalecer no Senhor. Ou seja, é você que se fortalece na palavra. Eu vou dizer de novo. É você quem se fortalece na palavra. Vou repetir. É você quem se fortalece na palavra. Se você não se fortalece na palavra, querido, você vai ter problemas sérios. Você jamais vencerá o diabo se a palavra não estiver dentro de você. Continua. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, qual é a palavra que vem aí agora? Resistir. Não diz para que possais guerrear, não diz para que possais atacar, não, ele diz para que possais resistir. Ô pastor, e Deus não restitui o que o diabo roubou? Ele já restituiu há 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário. Você não precisa buscar algo que o diabo roubou pretensamente. Não, você só precisa ficar firme. E aquilo que Jesus disse que é seu, se manifestará na sua vida. Por quê? Porque hoje, lá na antiga aliança, as bênçãos corriam atrás de que obedecesse a palavra. Na nova aliança, a bênção já está em nós. Nós já fomos abençoados. A bênção não corre atrás de nós. Nós manifestamos as bênçãos, Deus. Por quê? Porque Jesus já nos abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu já fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então eu já sou rico, sou curado, sou próspero, sou ungido, sou abençoado, porque já fui abençoado. Deus não vai me curar hoje, Ele já me curou. Eu vou dizer de novo. Deus não vai me curar hoje, Ele já me curou. Eu só preciso fazer uma coisa. Quem sabe? Receber. Aí sim a gente assina o recibo. Estão entendendo isso, gente? Não é negar o fato, é considerar a palavra acima do fato. Não é negar o que vê, é considerar o que a palavra de Deus diz acima e mais importante do que o que vê. Porque a realidade do crente não é o que ele sente, nem é o que ele vê, é o que ele crê. Vou dizer de novo. A realidade do crente não é o que ele sente, não é o que ele vê, é o que ele crê. Eu creio, sou, eu creio, sou, eu creio, sou curado, eu creio, sou milionário, eu creio, sou rico, eu creio, sou ungido, eu creio, sou próspero, eu creio, sou de Deus, eu creio, sou filho de Deus. E pastor, então você está sempre se sentindo assim, filho? Não. Você sempre se sente curado? Não. E milionário, pastor? Veja quando eu olho na minha carteira. E minha carteira fica dizendo que tu não é milionário. Não.
Tu é pobre. A minha conta bancária é só a minha, claro, de vocês não, mas só a minha, de vez em quando, tá? Minha conta bancária diz que eu não tenho dinheiro, nada. Diz que eu não sou rico. É o que a conta bancária diz, é o que a carteira diz. Mas a palavra de Deus, a minha Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aí algumas pessoas, né, alguns pretensos teólogos, dizem, ali é rico da graça de Deus. Teve um abençoado que veio me dizer isso no final de uma matéria, Nelson, que eu estava ministrando. Ele disse, sim pastor, mas ali é rico da graça de Deus. Eu disse, olha para o que o versículo está dizendo. Aí ele leu de novo, disse, pois é rico da graça de Deus, pastor. Eu disse, lê de novo o versículo. Ele leu de novo, pois é rico da graça de Deus. Eu disse, meu filho, tu está entendendo a besteira que tu está falando? Se eu digo que o versículo se refere a rico da graça de Deus, eu tenho que dizer automaticamente que Jesus era pobre da graça de Deus. Faz sentido? Não, a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Ele. Pois conheceis a graça de quem? Do nosso Senhor Jesus, que se fez pobre. Ele não era pobre, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Então sou rico, mesmo que a minha carteira diga que não sou rico. Mesmo que a minha conta bancária está lá, 0,0. Sou rico. Porque eu não sou rico por causa do dinheiro que eu tenho na minha carteira. Eu sou rico porque a palavra de Deus diz que eu sou rico. Aí o que acontece? Uma vez que eu creio e declaro isso, a riqueza começa a chegar, porque eu assinei o recibo de quem eu sou. Isso é que se faz. Estão entendendo isso? O diabo está fazendo tudo que é possível para ele, para tirar os clientes da sua empresa. Ele está fazendo, ele está tentando, ele está usando todas as forças. Comece a falar o que vocês querem ver. Comece a falar o que querem ver. Todas as contas pagas, muito dinheiro sobrando, clientes entrando aqui. Vai ter tanto cliente aqui que mal a gente vai conseguir atender. Fala. Por quê? Porque o que você fala é mais importante do que o diabo fala, porque Deus nos colocou acima. Como? Assentados juntamente com Ele. Cada vez que um crente fala a palavra, eu já vou entrar na ministração, calma aí, ainda não entrei ainda não. Cada vez que o crente fala a palavra, crendo, sem duvidar no coração, é como se fosse Deus falando. Vou dizer, não. Cada vez que um crente fala a palavra de Deus, crendo de todo o coração, é como se fosse o próprio Deus falando. A palavra na boca de Deus e na tua boca tem que pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa. Então a palavra que você falar não vai voltar para você vazia. Aí a pessoa diz, pastor, o senhor já está, a pregação antropocêntrica, né? Em torno do ser humano. Não. Ele disse que eu sou curado. Eu digo, sou curado. Mas pastor, tem que esperar ele falar. Ele já falou pela palavra. O problema de muitos cristãos não é que Deus não fala, é porque eles não abrem a Bíblia. Quer ver Deus falar? Abre a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia sagrada, escuta bem o que eu vou te dizer. Ela mostra os pensamentos de Deus a teu respeito. Por mais errado que você seja, por mais falho que você seja, você não vê, você não vê Deus falar uma palavra negativa a teu respeito. Pastor, pastor, a minha carne é podre, pastor. A minha carne é podre. O caso é sério. Se eu não imagino o que eu já fiz. Ele diz, eu sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados jamais me lembrarei. Ei, preste atenção, se nem Deus lembra dos teus pecados, quem tu pensa que é para tu lembrar? Mas eu não consigo esquecer, mas Deus consegue, o importante é isso, é Deus conseguir.
Ou você vive nesse mundo para agradar a Deus, ou você vive nesse mundo apenas de acordo com o prazer imediato. Amém? Então ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Dia mau, o que é o dia mau, pastor? Dia mau pode ser 24 horas, mas dificilmente é. Normalmente esse dia mau dura semanas e até meses. É um dia onde o mal vem. O mal não está em você. Quem está em você é o Espírito de Deus. Tem gente que pensa que vive no mal e acha que o Espírito de Deus vai embora, né? De vez em quando, ele vem na hora do culto, naquela hora do fogo, do retetê. Oh, glória a Deus! Aleluia! Corre, dança e tal. O Espírito Santo. Aí quando é na segunda-feira, foi embora. Quem? O Espírito Santo. É hora de encarar a realidade. Não. O mesmo Espírito que estava com você naquele culto poderoso, onde você sapateou, pulou, dançou e gritou e declarou a palavra, é o mesmo Espírito que está com você lá no seu trabalho, na segunda-feira, 9 horas da manhã, com aquele chefe lá que é um tirano, com aqueles teus colegas que tu não gosta, e nem eles gostam de você. É o mesmo Espírito que está dentro de você. Ele disse: eu nunca te deixo só. O Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre. A guerra existe, a luta existe, as dificuldades e as pressões de mal existem. Mas ele diz: olha, para que possais resistir. Resista. Como é que eu resisto? Se posicionando. Sou curado. Aqui está dizendo que tu vai morrer. Sou curado. Mas o exame está dizendo que tu sou curado. Mas tu não está entendendo não? Tu está tossindo, espirrando, febre alta, dor de cabeça, todos os sintomas. Pois é, mas sou curado. Ah, pastor, aí é difícil. Como é que eu vou falar uma coisa? Como é que eu vou falar uma coisa se eu estou sentindo outra? Porque o crente, ele não fala o que sente. Ele fala o que crê, independente do que sente. Tá, vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu já disse outras vezes, então vou dizer aqui. Várias vezes eu estou ali, e antes de subir no púlpito eu estou mal. Não estou bem não. Eu não estou me sentindo bem, é sério. Mas o senhor não está se sentindo bem de saúde? Não, eu não estou me sentindo bem mesmo, nem mentalmente, nada. Eu estou me sentindo fracote. Eu estou me sentindo para baixo. Muitas vezes o diabo, escuta bem, muitas vezes o diabo traz todos os pecados que eu fiz, que há não sei quantos anos ele traz de volta, daquele dia. Isso antes de pregar. Meu Deus do céu, eu pensei que o senhor estava ali na unção. Nem sempre. Algumas vezes sim, mas nem sempre. E aí, o que é que o senhor faz? Quando eu subo aqui, que começo a falar, vai embora. Por quê? Porque esse sentimento é assim, ele é volátil. Ele é hoje e não é amanhã. Um amém. Ele é hoje e não é amanhã, o sentimento é assim. É tipo neblina, nevoeiro, né? Agora que está no frio, normalmente pela manhã está nevoeiro, né? Então, o nevoeiro está naquele momento, é só o sol começar a brilhar, o nevoeiro se dissipa. É a mesma coisa, quando os pensamentos vêm, é tipo nevoeiro, é só o sol da justiça começar a brilhar, vão embora. Mas como é que ele brilha? Fala, querido. Ei, fala. Sou curado, sou liberto, sou de Deus, e permanece, posicionado. Estou aqui parado nesse momento aqui, posicionado. É a mesma coisa, se posicione em cima do que a palavra de Deus diz de você. O que é que a Bíblia diz de você? Fazer um desafio.
Procura na palavra e veja quantos títulos você tem. Segundo um professor, um grande homem de Deus, eu não contei não, tá, gente? Ele contou lá. Ele contou cerca de pouco mais de 700 títulos que o crente tem. Que a Bíblia diz. Aí, isso vocês não sabiam não, né? Pois é, tem. Veja, irmãos, olha, eu sou tudo o que a palavra de Deus diz que eu sou. Várias vezes Jesus falava aquilo que ele era, milhões sendo acrescentados na sua vida, minha irmã. Várias vezes ele falava aquilo que ele era. Pode notar, eu sou o pão da vida, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Aí começou a dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E os crentes, Senhor, ô minha filha, você está aniversariando hoje, que Deus te ilumine. Não, ela não está não, né? Tu tá não, né? Pronto. Que Deus te ilumine. Os crentes dizendo isso. Crente? Aí Jesus disse, ô bonitão, ei, você é a luz, não é Deus que vai te iluminar, é você que ilumina o mundo, com a luz que há dentro de você. Que luz? Palavra. Mas aí a pessoa não medita na palavra, passa a semana toda, ou o dia todo, sem pegar um versículo para meditar. Ih, meu irmão, vai dar não, hein? Vai dar ruim isso aí. Por quê? Porque antes de você entrar numa guerra, você tem que ser fortalecido. Antes de entrar numa corrida, o atleta faz o quê, gente? Treina. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Né? Aqui temos uma amante de academia, né, que é a Rita. Ah, Jesus, ô menina para gostar de academia. A Rita está lá, tome academia, pá. Eu nunca vi um atleta, ele não se preparar antes. Ah, vou correr amanhã, peraí, vou ficar aqui até 1h da manhã assistindo filme. Que hora é a corrida? 7. Eu vou ficar até 1h da manhã assistindo filme. Depois eu chego na cama, vou ver uns WhatsApp, um zap, de outro, tal. Aí 2 horas eu vou dormir, para acordar 7 horas para correr. Vai para tu ver. Vê se tu pelo menos levanta da cama. Assim é o cristão. Ele tem que estar o tempo todo tão mergulhado na palavra, porque ele sabe que a guerra não começa às 7 horas da manhã, é o tempo todo. Se você não se fortalecer, você vai ter problemas. Amém? Pronto, aqui foi só a introdução. Agora a gente começa. Abre, por favor, em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Aleluia! Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Para aí, preste sua atenção nisso, só a primeira parte. O que aqui está dizendo é que as coisas que aconteceram na antiga aliança eram apenas sombra da imagem real, que é o que nós vivemos hoje na nova aliança. Sombra. Então, por exemplo, se eu estar aqui a minha mão bonita, gente, mas essa mão é muito linda, meu Deus do céu. Então, vamos lá, está aqui a minha mão, para cá. A minha mão está aqui, a luz reflete nela, vai para cá, isso. Está refletindo uma sombra. Dá para notar que a mão, dá para contar 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Dá para notar que aqui é o polegar, né, o indicador, o médio. Tudo dá para indicar. Mas só que aqui, ele não tem a cor, não é uma imagem 3D, é só a sombra. Assim viviam o povo de Israel na antiga aliança. Era apenas sombra da imagem real das coisas. E a imagem real das coisas, pastor, veio quando? Quando Jesus veio e inaugurou a época ou a era da graça, a dispensação da graça.
também chamado dispensação da graça. Aí sim começou a imagem real das coisas, que somos nós. Hoje você vê a imagem real das coisas, da palavra de Deus, do âmbito espiritual. Então, na antiga aliança, Deus vinha e se manifestava dentro de uma caixa, chamada Arca da Aliança, uma caixa de ouro. Muita coisa ele se manifestava lá dentro. Tinha o propiciatório, o que era o propiciatório? Era aquilo que estava entre um querubim e outro. Eles tocavam duas asas aqui e aqui, e naquele meio era o propiciatório. Quando o sacerdote, ele oferecia o seu sacrifício a Deus, ele pegava do sangue e colocava ali naquele meio. Se, porventura, de uma vez e nunca, Deus falasse, passava séculos para ele falar, é sério, séculos. Gerações e gerações sem ouvir a voz de Deus. Se falasse, o sumo sacerdote ouviria dali, do propiciatório. O som sairia dali. Pronto. E naquele instante. Então, para poder eu saber o que Deus queria comigo, eu precisava procurar o profeta. Era 3 formas, 3 maneiras para Deus se manifestar. Então Deus vinha sobre essas 3 pessoas e depois ia embora. Ungia-os para determinada tarefa, depois ia embora. Então como é que funcionava? O rei, para dar sabedoria para tomar as decisões certas. E muitas vezes nos tomava cada decisão errônea, que não é brincadeira, né? O sumo sacerdote, porque ele representava o povo perante Deus. E o profeta, porque representava Deus perante o povo. Então, quando era para conectar, saber alguma coisa de Deus, dependendo do caso, você procurava um desses 3. Normalmente o profeta era o mais procurado. Então, chegava lá na casa do irmão Zé da Silva, né? Ô, seu Zé da Silva, tudo bem? Tudo bom? Como é que estão as coisas? Beleza? Ô, irmão Zé da Silva, aqui eu trouxe até uma oferta para você, porque precisava também trazer uma oferta para você. E eu gostaria de saber, eu vou viajar amanhã para Goiânia, e eu quero saber se vai dar tudo certo e se é a vontade de Deus. O irmão Zé da Silva entrava lá dentro. Senhor, e aí? É a tua vontade que ele vá? Daqui a pouco chegar o irmão Zé da Silva. Vai que o Senhor é contigo. Ou senão, não vai não, porque isso não vem de Deus não. Mas isso não era o pior. Qual era o pior? Ele não disse nada. Aí você ia, mas por sua própria conta e risco. Se fosse de Deus, a coisa beleza. Se não fosse de Deus, dançou. Era assim que acontecia. Milhões sendo acrescentados na sua vida, minha filha. Então, o que acontece? Era isso, irmãos. Eu creio no que eu falo. Se eu disse, vai ser assim. Aí o que acontece? Escuta bem a história. Veio Jesus e acabou com essa história toda. Jesus nos fez reis e sacerdotes e porta-vozes dele. Hoje o Espírito Santo fala diretamente com você. Ele pode falar pelo pastor? Pode. Ele pode falar na palavra? Sim. Ele pode usar um irmão, uma irmã? Com certeza. Mas o método usual de Deus é falar contigo diretamente. Não existe aquele profeta super, ultra, mega, hiper, para lá de abençoado e consagrado. Não. Todos são iguais perante Deus. Deus fala com todos. Deus não faz acepção de filhos, mas existem filhos que o preferem. Existem filhos que o preferem. Aí justamente esses que estão buscando, recebem. E os que não buscam, ficam lá. Né? Fazer o quê? Está todo mundo entendendo isso, gente? Então, quando o povo de Israel vivia, essa era a sombra. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Pastor, Josué tinha o Espírito Santo dele? Tinha não. Josué estava morto espiritualmente, pecador, mortinho espiritualmente. O Espírito Santo descia, ungia para determinada coisa e depois se mandava. Por quê? Porque Deus não podia morar em vaso sujo. Estou entendendo até aqui, gente? Pecador, escute bem, pecador é uma morada tão suja para Deus,
tão suja, que ele não pode morar lá dentro. Não é porque ele não quer, que não pode mesmo. Está todo mundo entendendo até aqui? Aí Jesus veio e disse, não, não é assim não. Eu vou, mas eu vou mandar outro igual a mim. Outro, alho, alguém do mesmo tipo. Consolador, paráclito, alguém chamado para ajudar. Ele vos revelará. A gente vai falar disso mais na frente daqui a pouco. Ele vos revelará. Ele vos ensinará. Ele vos guiará. Só que o Espírito Santo não faz tudo. Ele disse ajudar. Ele não disse fazer tudo. Estão entendendo isso, gente? Então, você pega de um lado, o Espírito Santo pega do outro. Se você não pegar desse lado, ele não vai pegar do outro, não. O Espírito Santo, ele não poderá trabalhar na vida de alguém que não crê e fala. Por quê? Porque a tua boca é que é a fábrica da bênção de Deus. Eu vou dizer de novo. A tua boca é a fábrica das bênçãos de Deus. A tua língua é o instrumento que Ele usa para operar na sua vida. O que é que o Espírito Santo faz, pastor? Vivifica a palavra que sai dentro de você. Mas se a pessoa não fala, ele vai vivificar o quê? Se não tem lá. Está todo mundo me entendendo isso? Então, lá na antiga aliança, a coisa funcionava dessa forma. E quando você olha para o Antigo Testamento, você vê pessoas, você vê exemplos de o que se deve fazer, mas principalmente do que não se deve fazer. Abre, por favor, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. 10, 11, ele diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Ele vem falando justamente de quê? Da antiga aliança. O erro de muitos cristãos é viver no tempo presente como se estivesse na antiga aliança. Espírito Santo vem, oh Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aí o Espírito Santo disse, ei, já estou aqui faz tempo, desde aquele ano, nunca mais fui embora, estou aqui. Por que você está pedindo para alguém, sabe? É como se o Elson estivesse dizendo, Luciana, senta do meu lado. Ô Luciana, eu te amo tanto, minha filha, senta do meu lado, eu casei com você, eu quero que você sente do meu lado, Luciana. Estou aqui sentado do teu lado, criatura, não está vendo não? É igualzinho o crente que pede para o Espírito Santo descer e vir para ele. E outra, você não pede para o Espírito Santo te encher. A Bíblia não diz para você pedir para o Espírito Santo te encher. A Bíblia diz, encha-se. É você quem se enche. Está vendo? Bom, pastor, eu não sabia disso. Se meditasse mais na palavra, saberia. O problema de muitos cristãos com o diabo não é que eles não oram, eles oram e oram muito. O problema é a falta de conhecimento mesmo. A falta de conhecimento. A irmã estava lá, a irmã lá passando por problemas e orando para Jesus curar, e ela morreu. Ela morreu e foi pregar na igreja desse pastor, era esposa do pastor, foi pregar na igreja desse pastor, e ele explicou como era a palavra, e ele disse, irmão Reiga, muito obrigado, você trouxe luz da palavra que estava tudo escuro aqui, você trouxe esclarecimento. Por quê? Porque a minha esposa, ela morreu crendo que um dia Deus iria curá-la, quando na verdade deveria crer que Deus já tinha curado. Pai, pastor, mas Deus não podia fazer uma coisa? Irmãos, Deus só age onde tem fé.
Vai acontecer contigo, não é? Escuta, não vai acontecer contigo aquilo que Deus falou. Vai acontecer contigo aquilo que Deus falou e você creu. Você precisa crer. Sem fé, se com fé tudo é possível, sem fé tudo é impossível. Estão entendendo até aqui? Mas, então, se já foi isso que sobreveio para eles, então vamos lá. Josué, começando do versículo 1, do capítulo 1, perdão. Josué, no capítulo 1, eu já falei aqui que Josué não estava bem nesse capítulo 1. Por que o Senhor disse que ele não estava bem? Por causa do que Deus disse para ele. Deus jamais diria uma coisa para uma pessoa que ela não precisa ouvir. Eu vou dizer de novo. Deus jamais vai falar uma coisa para uma pessoa que ela não precisa ouvir. Se Deus fala é porque precisa ouvir. Pastor, mas eu já sei disso. Eu sei que sou curado. Por que o senhor está falando que preciso e crer que preciso? Por quê? Porque você ainda não está crendo. Então eu preciso ouvir 1, e 2, e 3, e 10, e 15, e 40, e 50, e 100 vezes, e por aí vai fora. Até que você esteja crendo. Então, Deus diz várias vezes para Josué: seja forte e tenha corajoso. Seja forte e seja corajoso. Seja forte e tenha coragem. Esforça-te e tenha bom ânimo. Por que Deus falou isso? Porque ele não estava se sentindo forte e muito menos corajoso. Então Deus fala isso para ele. Então, observa agora a questão. O povo de Israel tinha saído do Egito, andaram pelo deserto. Todo aquele povo que era acima de 18 anos, que saíram do Egito, 3 milhões de pessoas, só sobraram Josué e Calebe. Por quê? Porque aquele bando de incrédulos morreu tudo no deserto. Porque deserto não é lugar de você morar. Deserto é lugar de passagem. E o tempo que você passa no deserto vai depender do quanto você crê. Eu vou dizer de novo. O tempo que você passa no deserto vai depender do quanto você está crendo. Então aí o que acontece? Moisés morre. Passaram 30 dias, Deus respeitou o luto do povo. Todo mundo lá chorando, pranteando, porque Moisés morreu. Afinal de contas, realmente, Moisés foi o maior libertador. Foi o libertador do povo de Israel. A Bíblia diz que não se levantou em Israel nenhum profeta como Moisés. Realmente era o cara. Foi quem trouxe a lei. Foi quem conversava com Deus cara a cara. Meu amigo, Moisés era o cara mesmo. E para aguentar aquele povo, tinha que ser muito manso, né? Pensa, aquele ali, pensa no pastorzão, o tal do Moisés, que não é brincadeira não, meu filho. A turminha para dar trabalho. Então, o que acontece? Só que ele morreu. Né? Subiu num monte. E como foi que ele morreu, pastor? Covid, tuberculose, câncer. Não, Deus disse que ele subisse no monte porque ele ia morrer. Ele subiu, o velhinho, 120 anos, 120 anos, depois de ter atravessado 120 anos, subiu sozinho um monte, foi lá, morreu. Doença? Não. O quê? Cortou a respiração, pronto, acabou. Fim de papo. Foi embora. E Deus escondeu o corpo de Moisés. Mas vamos voltando para isso. Aí todo mundo chorando, aquela coisa toda, e Josué também. Aí Deus diz: levanta, ele morreu, levanta, porque você vai fazer esse povo passar o Jordão e entrar na terra prometida. Aí Josué deu uns pulos, né? Deu não. Josué sapateou não. Josué disse: eita glória! Não, foi não. O que foi? Ficou lá. Aí Deus começou a encher a mente de Josué com palavra, e a palavra vivificada pelo Espírito foi quem levantou Josué. Começou a encher a mente dele: ei, seja forte e corajoso, como eu fui com Moisés, você também, você vai fazer esse povo herdar a terra. E Deus falando, o homem levantou, eita glória. Sempre antes, escuta bem,
de você fazer alguma coisa, existe um tempo de preparação. Alguém falou e eu concordo, nem tempo de preparação é tempo perdido. O nosso problema é porque a gente já quer pular o tempo de preparação para poder ir para a próxima fase, né? Não, irmão, isso é que nem jogo, sabe? Você não pula para a fase, não, você vai na fase, depois vai na outra, vai na outra. É assim com Deus. Eu fui ordenado, eu tinha 30 anos de idade. Se eu tivesse vindo para cá, quando eu fui ordenado, meu Deus do céu, ia ser o maior fiasco. Por quê? Eu não estava pronto. Eu precisava de um tempo de preparação. Passei um bom tempo pastoreando, passei um tempo no ministério itinerante, para depois pastorear a igreja. Pessoas despreparadas são as maiores causas de obras mal sucedidas, porque não se preparam. Não é interessante? A gente coloca o menino na escola, o menino vai para a escola, aí volta da escola e vai de novo, e volta, e vai de novo, e volta, passa o primeiro ano fundamental, passa o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, aí depois vem o ensino médio, aí depois vem a faculdade, aí depois da faculdade, está pronto. Não, normalmente vem uma pós-graduação, logo depois. Depois tem mais isso, para quê? Se preparando. Aí a gente pensa que na obra de Deus é chegar, pé e bufo, já vamos fazer. Não é assim não, meu filho. Tem um tempo. Josué precisava daquele tempo com Deus, antes de fazer o que Deus queria. Mas pastor, mas Deus já tinha determinado que eles iam entrar na terra? Determinou sim. E eles iam entrar? Sim. Deus mudou de ideia? Não. Eles iam entrar? Sim. Mas precisava ser preparado. Para começo de conversa, a turma da incredulidade morreu todo mundo. Não entraram. Por quê? Porque se aquele povo, com aquela incredulidade toda, tivesse entrado na terra prometida, misericórdia, morria na primeira, acabava todo mundo na primeira. Deus precisava de pessoas corajosas e fortes, mas para as pessoas corajosas e fortes, ele precisava de um líder forte. Então ele foi e preparou o líder. Rapaz, Deus é esperto, gente. Deus é muito esperto. Deus sabe o que faz. Aí o que acontece? Falando com ele e tal. Quando você entra no capítulo 2 de Josué, a Bíblia já diz logo, Josué mandou 2 homens como espias para olhar a terra de Jericó, a cidade de Jericó. É interessante que Deus não mandou ele mandar espias. Foi ele que decidiu. Mas por que ele decidiu isso? Já estava forte. Já estava o outro Josué, já não era o mesmo. Aí Deus diz, ei, escuta, é você que vai fazer. Aí Josué começou a trabalhar nisso, mandar os espias e tal, para espiar a terra de Jericó e tal. Se vocês lerem toda essa parte dessa entrada, é uma coisa fantástica, gente, melhor do que aquela novela da Record, pode ter certeza. Mas o que eu quero trazer, a primeira coisa, eu quero primeiro trazer uma verdade aqui. A terra prometida do crente não é o céu, como muita gente diz, Canaã celestial. Não existe Canaã celestial. A terra prometida do crente é aqui. Por quê? Porque não tem gigante no céu para você combater. Vai combater o quê? Cidades muradas? Não. No céu não, é aqui. Ou seja, o que Jesus conquistou não foi apenas a vida após a morte, foi a vida antes da morte, para você desfrutar. Então, por que você está aqui hoje e não morreu? Pastor, eu tive muito mal, mas eu não morri. Por quê? Jesus conquistou isso para você e você tomou posse disso. Por isso você está aqui. E assim todas as demais coisas também, a mesma coisa. Então aí o que acontece? Josué, entra na terra prometida. A primeira coisa que aconteceu na terra prometida, o que foi? O maná cessou. Porque vinha um pão do céu, da cozinha celestial, diretamente para eles, caía para eles mesmo. Mas quando entrar na terra prometida, acabou a história. Agora eles têm que comer o fruto da terra. Isso é sinal de quê, gente, hoje? Maturidade, trabalho.
Se por qualquer coisinha você está lá, ai meu Deus, a irmã não olhou bem para mim, o pastor não falou comigo, vou sair dessa igreja, o pastor não falou comigo. Meu irmão, isso é falta de maturidade. Cresce. A igreja é lugar de gente imperfeita, sendo aperfeiçoada a cada dia. A igreja é uma organização perfeita, composta de pessoas imperfeitas. A começar do pastor, né? Daí se estende para o resto da igreja. Simples assim. Então, isso indica o quê? Maturidade. Agora, eles é que tem que correr atrás, eles é que tem que trabalhar, eles é que tem que ir atrás da coisa. Vocês estão entendendo isso, gente? Segundo, agora vem o ponto que eu quero trazer. Chegamos aonde eu quero chegar, pronto. Isso tudo foi o quê? Foi introdução, pós-introdução e outra introdução e depois agora a gente entra. Josué precisou de instruções de Deus para saber como iria vencer a cidade de Jericó. Vamos lá, pergunta. Deus tinha dito que eles iam vencer? Disse. Deus disse que aquela terra era deles? Disse. Foi Deus que levou eles para lá? Foi. Isso já era? Sim. Mas o como se apropriar da bênção é que faz a diferença. Numa guerra, você tem que estar com a sua conexão, né? A conexão com Deus o tempo todo para receber instruções sobre o que deve fazer. Isso pode ser na área financeira, isso pode ser na área da cura, isso pode ser de várias áreas. Jesus disse, eu sempre faço o que agrada ao meu Pai. E ele disse, eu nunca faço nada que eu não vi meu Pai fazer antes. Significa o quê? Que antes de curar aquele cego, ele viu no seu espírito como fazer. Aí foi lá e curou. Vocês já notaram? Teve um cego que ele olhou assim e disse, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Veja, pá. Não foi? Pronto. Agora foi todo cego que ele tratou assim? Não. Teve um que Jesus fez, cuspiu no chão, fez lodo, passou no cego, vai lá lavar-se no tanque de Siloé. E por que ele não fez antes? Porque a instrução que recebeu de Deus foi outra. Por que muitas vezes você não está vencendo? Porque você não parou para ouvir as instruções de Deus. Irmãos, oração é importante, necessária, vital e absolutamente indispensável para a nossa vida. Sim ou não, gente? É ou não é? Mas não é toda, escuta bem, oração que vai resolver. O que vai resolver são as instruções que você recebe na oração. Meu Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu já mandei o diabo embora, mas o diabo está surdo, que ele não vai embora. Ele não solta meu dinheiro. Eu não estou conseguindo pagar as contas. O que é que eu faço, Senhor? Não funciona. Eu já declarei, já falei, já disse que eu sou rico. Eu já estou cansado de tanto dizer que sou rico. E cadê? Aí uma instrução de Deus. Ei, planta isso aqui. O que? Isso aqui. Só isso. Aí a pessoa vai lá, plantou. Porta se abrindo para todo lado. Cliente chegando, trabalho chegando, tudo chegando de uma vez. Por quê? Porque você só ouviu uma instrução. Vocês estão entendendo isso, gente? Cura. Está lá declarando a palavra cura. Em nome de Jesus, sou curado. Aí o Senhor diz, levanta pela manhã logo cedo, e antes de tomar o seu café da manhã, fale isso e isso. E você falou isso e isso 1800 vezes no passado. Mas Deus está mandando você falar antes de você tomar o café. Estão entendendo agora? Qual foi a instrução que Deus disse para Josué? 7 voltas todo dia, durante 7 dias, uma volta por dia, em torno da cidade. Eu imagino o que é que não passava na cabeça dos soldados que estavam na cidade. Esse povo é doido? Que feitiçaria é essa? Negócio de feitiçaria. Aí, e não podia dar um pio, todo mundo calado. Só se ouvia o daquele povo para rodear a cidade. Aí rodeava uma vez e voltava para o acampamento.
Aí no outro dia, tudo de novo. Rodeou 2 horas para rodear a cidade toda, voltava para o acampamento. Eu que estou dizendo 2 horas, pode ser que tenha mais. Aí no outro dia, de novo. Imagina o povo que está com Josué. A gente não vai guerrear, não. Outra caminhada, eu já estou magro, já não preciso de tanta caminhada, não. Mas Deus disse que era para fazer assim. Por quê? Porque Deus disse. Ei, aprenda agora uma coisa. Aprenda a não questionar a Deus. Vou fazer por quê? Porque Deus disse, mas isso não faz o menor sentido, mas Ele disse. Então pronto, vou fazer. Aquele homem chegou no final da aula e ele disse: pastor, eu reservei um dinheiro para comprar os remédios para minha esposa, porque ela está muito doente. Sem esses remédios ela não pode resistir à doença. Porém, eu estou crendo na cura dela. O senhor crê comigo? Na hora, meu irmão, eu creio contigo. Amém, eu creio mesmo, tal. Aí eu já ia sair e disse: espera aí, pastor, só um instantinho. Pois não. Pois bem, eu estava sentado ali e Deus me disse que eu devia plantar o dia do remédio na sua vida. Aí, opa, peraí. Ô meu irmão, o dinheiro do remédio é sua esposa. Eu sei, mas o senhor não crê que ela é curada? Creio, pois bem, eu também creio. E se Deus disse que é para ver, eu vou fazer. O senhor está crendo comigo, não está, pastor? Bom, pastor, está aqui, ó. Faça o que o senhor quiser. Eu estou só obedecendo. Foi a instrução. Agora, todo mundo é assim? Não, foi a instrução que Deus deu a ele. Foi uma coisa específica para algo específico. Na aula seguinte, a mulher veio junto com ele e disse: olha eu, pastor, ó, totalmente curada, não ficou nem sequela. Não tomei remédio, nada. Estou curada. Aquela mulher que estava indo para a morte foi trazido vida porque o marido obedeceu. Uma obediência a Deus, algo específico. Para resistir ao diabo, você tem que estar conectado tanto com o Senhor para receber as instruções específicas. Está todo mundo entendendo isso? Numa guerra, o que é que eles faziam? Tinha aquele soldado que ficava do rádio, né? Alô, câmbio, tá apertando, tá isso. Aí eles recebiam instruções lá dos comandantes: faz isso, faz aquilo, é ou não é verdade? Faz assim e tal. Pronto, o crente é a mesma coisa, só que o tempo todo com Deus. Senhor, o que é que eu faço? Existem coisas que eu fui orar: Senhor, olha, esse problema, assim, o Senhor me disse: eu já sei, não precisa falar. Eu digo: tá, e? Deixa isso comigo, me entrega que eu resolvo. Entreguei, resolvi, descansei, rapaz, foi resolvido rapidão. Mas teve coisas que o Senhor diz: resista. Aí eu ficava ali na palavra, falando. E o que acontecia? Nada. O pior de tudo é quando às vezes piorava. Não é que não acontecia, piorava. Ficava pior do que estava. E eu falando a palavra. Porque Deus disse para resistir. Resistindo, até que acontecia. Instruções diferentes de Deus. Está todo mundo me entendendo até aqui? Existem coisas que você pede a Deus acerca do problema, mas existem vezes que Deus diz: fale ao problema, não vem falar nada comigo não. Aí tem aqueles crentes que começam a contar a Deus tintim por tintim, detalhadamente, como se Deus não soubesse. Ô criatura, Deus sabe. Deus está vendo. Ah, Senhor, contempla. Ele disse: não estou contemplando isso não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando o justo, para se mostrar forte para aqueles que são justos. Então Deus não está olhando para a sua aflição não. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado: Deus não está olhando para a sua aflição não. Diz para ele: Deus está olhando para você. É para você. Porque você é mais importante que qualquer outro problema que exista. Aí lá vai. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. 7 dias. Aí no 7º dia tem que dar 7 voltas. Pronto. Era o dia todo. Para dar 7 voltas. E calado, todo mundo em silêncio.
mas foi a instrução que Deus deu a Josué. Quando completasse a 7ª volta, eles tinham que gritar. Faz sentido isso, gente? É sério, não, faz sentido. O cara vai guerrear, aí grita. Aí as mulheres, e os homens, imaginando, tá, gente? E o que aconteceu, gente? Quando eles gritaram, as muralhas caíram. Não foi antes, foi depois. Por que isso, gente? Obedecer é melhor do que sacrificar. Você sabe por que obedecer é melhor que sacrificar? É porque na obediência você evita o sacrifício. Quando você obedece, aí você evita o sacrifício. Obedece. Não é para obedecer? Vou obedecer. Neide falou, neguinho, quero ir para Brasília. Neguinho, quero ir para Brasília, lá estão meus parentes e tal. Não quero nada. Não foi? Disse, quero não. Por quê? Lugar seco. Eu tinha vindo aqui um ano anterior, tinha ministrado no Rema aqui. E aí, lugar seco, rapaz. E esfria lá, mas é seco. Que eu vi justamente no tempo seco. Tem gente lá que sangra o nariz, está doido? Para Brasília fazer o quê? O negócio tem poeira vermelha. Aqui eu estou em Campina Grande, olha, tem o bispo Guto aqui, o pastor Band ali, eu conversar com ele aqui. Se eu quisesse conversar com o pastor Band, ia lá conversar, você estava lá conversar, bora. Tinha outros ministros, tinha o Maneco, tinha outros ministros, uma vez que muita gente, vocês viram no YouTube, a gente conversava assim, todo de boa, vem pessoal dos Estados Unidos para cá, ministra uma palavra, a gente senta, escuta a palavra, pensa uma coisa maravilhosa, Campina Grande. Estava bem. Não estava bem. Deus mandou sair lá. Aí, mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. A Neide não ficou insistindo. Ela deixou com Deus. Ela não ficou ali o tempo todo. Bora. Está vendo por isso está assim? Vamos embora. Não. Ficou quieta. Um dia eu estava orando, o Senhor disse, quero que você vá a Brasília. Brasília? Sim. Então tá. 17 dias depois estávamos aqui. E hoje não tem no mundo ninguém mais próspero do que eu. Não tem. Pode ser igual, mais próspero do que eu. Não tem ninguém mais feliz do que eu. Pode ter igual, mas mais feliz do que eu não. Por quê? Estou no centro da vontade de Deus, porque eu obedeci. Foi assim. Então já sei. Senhor, para onde tu quer que eu vá? Não. Cada pessoa, Deus tem um plano específico para a vida delas. É por isso que muitos pais falham com seus filhos, porque eles tentam fazer com que seus filhos sigam os caminhos que os seus pais seguiram. Mas você sabe qual é o plano que Deus tem para os seus filhos, querido? Amada, você sabe qual é o plano que Deus tem para as suas filhas? Você sabia que pode ser bem diferente dos seus? E na maioria das vezes é. Na maioria das vezes é. Salmos 139 diz que antes, quando eu era uma substância ainda informe, no livro de Deus foram escritos todos os meus dias, quando não havia nenhum deles ainda. Não é que Deus predeterminou, Ele pré-ordenou como seria a minha vida. Para que eu seja feliz e próspero, eu tenho que seguir exatamente esse plano que Ele traçou para mim. E você o seu. E você o seu. É todo mundo pastor? Eu sou pastor, filho de pastor. Mas o meu irmão não é pastor. Por quê? Deus tem outra coisa para ele. Não era pastorear. Está todo mundo entendendo isso? Há um plano específico. Séculos depois, Josafá foi para a guerra. E aí, rodeou 7 vezes? Não. Botou o povo para gritar? Não. O que foi que ele fez? Colocou os músculos na frente. Agora pensa aí. Alfa, Ômega, indo lutar contra um exército que era muito
muito mais poderoso e maiores do que eles. Mas foi sempre assim? Não. Davi foi lutar também, mas várias vezes Davi seguiu outras maneiras. Deus tem uma maneira certa para você lidar com o problema que te aflige. Eu vou dizer de novo, Deus tem uma maneira certa para lidar com o problema que te aflige. Quando você está ligado, conectado no Senhor, Ele te dará a solução e é só você obedecer. É só você obedecer. Pastor Band estava em Campina Grande. De repente chega aquele rapaz novo, solteiro, estava namorando ainda, solteiro, chega para ele e diz: pastor, Deus mandou lhe ajudar. Tá, então o que é que o senhor tem para eu fazer? Meu filho, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu não tenho. Eu disse: não, pastor, eu não vim aqui para trás de dinheiro, eu disse que Deus mandou lhe ajudar. Eu não tenho um serviço, pastor, tem um banheiro para lavar, tem uma grama para capinar, tem um mato para capinar, tem alguma coisa para fazer? Deus mandou fazer isso, ajudar o Senhor. E hoje o apóstolo Guto é o presidente do nosso ministério. Por quê? Obedeceu. Agora, por que Deus não mandou os outros? Mandou ele, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Está todo mundo entendendo isso? É uma temeridade você ir para a guerra, resistir ao diabo sem ter intimidade com Deus. Normalmente quem não tem intimidade com Deus, normalmente ele vive se escorando na oração dos outros. Oh, nada contra, a gente tem que orar uns pelos outros. Eu já pedi oração N vezes, vou continuar pedindo. Mas uma coisa é você pedir oração e a outra é você ficar se escorando na oração dele. Nem você ora. Quando não se tem intimidade com Deus, você passa a depender das pessoas. Vou dizer de novo, a intimidade com Deus faz com que Deus seja a sua fonte. A falta de intimidade com Deus faz com que você entre no desespero, botando em pessoas aquilo que só Deus tem. Todo mundo está entendendo isso? Aí, anos mais tarde, o ministério já tinha crescido, igreja já tinha sido fundada aqui no Brasil e no exterior. O apóstolo Banda era o presidente do ministério, Guto era o vice-presidente, passou como diretor executivo, vice-presidente do pastor Banda, do ministério. Pastor Banda uma vez me disse: rapaz, eu posso ser a cabeça, mas Guto é o pescoço. Então, quem gira a cabeça, o pescoço é que mostra. Era isso que está dizendo. Simplesmente cresceu. E eu conversando com ele, aí ele falando, o apóstolo Guto conversando comigo, ele disse: olha, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é que eu estou fazendo no Ministério Verbo da Vida? Eu disse: você é o vice-presidente do ministério? Aí ele disse: não. E o que é? Ajudando o pastor Bando. É tudo que eu estou fazendo. Por mais que tivesse crescido, ele não perdeu o foco. Deus não disse que eu parasse de ajudar. Deus disse que eu colasse com ele e ficasse com ele. Detalhe, mas pastor Bando naquele tempo, não tinha não. Deixa eu te falar uma coisa, que nem todos sabem. Pastor Bando passou por, sim, privação e provação. Sério, bem no início. Aí justamente nessa época, chega a Guta para ajudar. E ele tinha dinheiro? Não tinha um emprego, não tinha nada. Não tinha um curso superior, não tinha nada. Deus só disse: vá fazer isso. Vocês estão entendendo isso, gente? Por que Jesus foi bem sucedido em tudo que realizou? Por quê? Porque sempre procurava saber o que Deus queria que ele fizesse. A Bíblia diz que no início, antes do ministério dele, logo depois que ele foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz bem desse jeito, em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz: e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora imagina isso nos crentes de hoje, como é que fica? Como é que é? O diabo guiou você para ser tentado, o Espírito Santo guiou você para ser tentado pelo diabo. Foi? Está doido? Onde já se viu isso? Pois é, com Jesus teve que fazer. 40 dias jejuando.
Por quê? Não, porque ele precisava se consagrar. Não, é porque Deus tinha guiado ele para passar 40 dias jejuando. Ele só venceu o diabo naquela tentação porque obedeceu a Deus antes. Escuta, resistir ao diabo e ele fugirá. Vamos lá, vai lá para Tiago. É Tiago quanto, gente? Eu vou olhar aqui. Tiago, que não estava no script não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e o que é que vai acontecer? Aí a gente diz, é só resistir, né? É só resistir? Mas aqui não está dizendo, gente, resistir ao diabo, ele fugirá de vós? Mas antes de resistir tem outra coisa. Epa! E como você pode se sujeitar a Deus se você não sabe nem o que Deus tem para você? E como você poderá saber o que Deus tem para você se você não passa tempo para ouvi-lo? Se as suas orações é só pede. Oração, meu irmão, tem petição sim, mas pedir não é orar. Existe a petição na oração? Claro que tem, mas pedir não é orar. Oração é diálogo. Oração é comunhão. Ei, está com os boletos para pagar? Eu estou, pastor, não precisa nem ser profeta para saber disso. Estou com a unção dobrada, é um boleto atrasado e outro mais atrasado ainda. Já recebi até a cartinha que não vai para o SPC. Eita glória, em nome de Jesus não vai para o SPC. Beleza, você pode fazer isso, mas antes você precisa sujeitar a Deus. Deus tem um plano para você enriquecer. Eu vou repetir. Deus tem um plano para você enriquecer. Eu vou dizer de novo, Deus tem um plano para você enriquecer. Deus tem um plano para você pagar todas as suas contas. Deus tem um plano para que todas as suas dívidas sejam pagas. Deus tem um plano para que você enriqueça, prospere em todas as áreas. Deus tem um plano, mas tu tem que ouvir o plano. Josué precisou se prostrar diante do príncipe do exército do Senhor, porque eu não li lá por causa do horário. Ele estava num canto lá, né? E de repente apareceu na frente dele um ser com a espada desembaiada. Oxe, já tirou a espada, você é dos nossos inimigos. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está aí é santo. Ele se prostrou e ali o anjo disse o que ele deveria fazer. Foi lá que ele disse, olha, Jericó está fechada, mas você vai dar 7 voltas, uma volta por dia, uma volta e outra, foi dando a explicação, tudo direitinho como ele deveria fazer. Interessante que ele não repetiu a mesma estratégia com as outras cidades, que foi um monte de cidade depois. Por que ele não repetiu? Porque não foi isso que Deus disse. Ouça a voz de Deus. Só depois resiste ao diabo e ele foge de você. Ouça a palavra de Deus. Depois resista ao diabo e ele foge de você. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que está errado é para você consertar. Um amém. Eu vou dizer de novo, porque eu acho que nem todo mundo ouviu. Nem tudo que está errado é para você consertar. Tem coisas que não é para você consertar, é para o Fábio consertar. Aí lá vai você consertar, você atrapalhar a obra de Deus na vida dele e atrapalhar na sua também. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Se Deus não mandou você falar, não fala. Mas tem que falar. Não tem que falar. Tem que fazer o que Deus disse. E normalmente, quando a gente fala, sem Deus ter mandado, fica pior do que antes. Antes não tivesse falado.
Ei, escuta. Deus tem o plano certo. Vamos lá. Abre, por favor, no Evangelho de João. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? 14. Capítulo 14, versículo 16. Vamos começar 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco todos os domingos à noite. Não? A fim de que esteja convosco nas quinta-feira. A fim de que esteja convosco quando? Então nunca mais ore, estou só. Isso é mentira. Você não está só. Vocês estão entendendo isso? Quando o crente, preste bem atenção nisso, ora, estou só, ele está pecando duas vezes. Uma pela mentira e a outra por estar desconsiderando a presença de Deus dentro dele, está desprezando a presença de Deus dentro dele. É como se eu chegasse, conversasse com a Lucelena, conversa com a Lucelena. Ô Lucelena, o que tu está fazendo sozinha aí? Seu pastor, meu marido está aqui. Pois é, tu está tão sozinha. Não é absurdo? É a mesma coisa quando o crente diz, ô Senhor, me ajuda que eu estou só. Ah, eu estou só. Para de mentir, meu irmão. O Espírito Santo está com você o tempo todo. Domingo à noite, segunda de manhã, segunda de noite, quando você viaja, quando você vai, quando você volta, Ele está com você. Quando você está sozinho no carro, Ele está com você. Ei, ouça, porque há um plano de Deus para te enriquecer. Ah, vou dizer isso de novo, meu Jesus. Há um plano de Deus para você enriquecer. Não será a mesma coisa toda vez. Deus tem uma maneira certa. Deixa eu te falar uma verdade que veio agora ao meu coração muito forte. Os teus filhos são do Senhor. Não fique preocupado com eles mais não. Deixa Deus tratar com eles. Não, mas eu tenho que fazer. Não, tu não tem que fazer. Deixa Deus tratar com eles. Ele falará com eles. Ele falará aos seus corações. Os seus filhos são, sim, geração abençoada e próspera. Eles vão superar você. Mas obedece a Deus. Ele sabe melhor do que ninguém como tratar teus filhos, muito melhor que você. Por quê? Porque Ele conhece os teus filhos. Salmo 139, para encerrar. Eu acho. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Aprendeu? Não, quem foi que aprendeu? Levanta a mão. Agora vá praticar. Ei, ouvir uma palavra e não praticar é pior do que nunca ter ouvido aquela palavra, porque pelo menos tem a desculpa que não ouviu, né? 139. Olha esse salmo de Davi, gente. Vamos começar do versículo 14. 10 mais 4, 15 menos 1. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou falar de uma forma porque tem menino aqui, fica complicado, mas eu vou falar. Quando o seu pai e a sua mãe tiveram um relacionamento sexual, quando a semente do seu pai se uniu ao óvulo da sua mãe, você foi gerado. Esse próspero e essa próspera foi concebida. Só que você não tinha olhos, você não tinha boca, você não tinha nariz, você não tinha osso. Você tinha o quê? Nada, era só uma substância, sem forma alguma, por isso de substância informe. Quando ali, naquele momento que você passou a existir, por isso que nós somos contra o aborto, porque Deus tem um plano para cada criança concebida.
Aí o que acontece? Escuta bem, naquele momento que você passou a existir, a Bíblia diz que os olhos do Senhor viram você, e no livro dele foram escritos todos os teus dias. Tudo é assim, 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 vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer assim, vai fazer assim. Então, pastor, quer dizer que já é uma coisa já pré-determinada. Não. O fato de Deus ter pré-ordenado não tira a tua liberdade de dizer não a Deus. Por quê? Porque se Deus só tivesse o sim meu, de que servia a minha adoração? A adoração é verdadeira porque eu posso dizer não a Deus, mas eu escolho dizer sim. Não quero ir na quinta-feira. Minha carne diz, eu não quero, está frio. E o pastor adora um ar-condicionado, né? Que hoje está tudo... Não, só está aqui ligado. Então, os outros estão desligados, está vendo que eu... né? Deixa eu desligar. É porque a pessoa fica falando aqui, dizendo que, né? Enfim, deixa para lá. Aí o que acontece? E o pastor adora, misericórdia, um frio desse, meu Deus do céu, hoje de manhã fez 12 graus, gente. Meu Deus do céu. E um frio desse negócio, vou nada. Mas no seu coração, vai hoje? Vai. Quer saber? Eu vou. Você poderia ficar em casa, tranquilo, de boa, debaixo das cobertas, e depois assistia no YouTube. No YouTube, daqui a alguns dias vai estar no YouTube essa mensagem, né? Mas você escolheu vir para cá. É aí que está a bênção de Deus. Deus não quer filhos que sejam autômatos. Deus quer filhos que escolham estar com Ele. Senhor, eu estou na quinta-feira, não por causa do pastor Johnson, não por causa dos irmãos, não porque é quinta, não, eu estou na quinta-feira porque eu te amo. E como eu te amo, eu quero estar junto dos meus irmãos, porque o amor de Deus, ele só é expresso quando você trata com as pessoas. O amor de Deus vertical traz o que? Na horizontal. Estão entendendo isso, gente? A mesma coisa em relação, Deus tem um plano para a sua vida. Eu não queria ser pastor. Eu trabalhava com computadores. E eu estava sendo bem sucedido com o computador. Tá. Trabalhava com computadores. E eu dizia, tá doido que eu quero ser pastor? Para eu ser pastor, Jesus tem que me chamar 10 vezes. Na 11ª eu ainda vou perguntar a ele, tu tem certeza? É porque eu era a pior pessoa do mundo para ser pastor, gente. É sério. Era um xarope. Ninguém queria ser amigo meu. Por quê? Porque eu fazia amizade com eu fazia amizade com facilidade, mas também com mais facilidade ainda. Eu não consigo me lembrar de um amigo de infância meu, gente. É sério. Não consigo lembrar de nenhum. Já o meu irmão, o contrário, é daqueles fiéis. Tem amigo dele que é de berço. Mas eu não consigo lembrar de nenhum. Porque eu era assim. Pensei, um caba desse ser pastor, isso é conversa. Aí um dia Deus falou comigo. Ele falou com voz audível. Ele diz, por que eu tenho que te chamar 11 vezes para ser pastor? Gente, eu dei um pulo, é sério, eu estava sozinho. Olhei para um lado, olhei para o outro, nada, ninguém. Escuta, preste atenção. Nada, ninguém. Por que eu tenho que te chamar 11 vezes para ser pastor? Eu te chamo uma vez e você me obedece. Eu, sim, Senhor, claro que foi que disse que não. Batida de pino mesmo, né? Não é nem de pino, é parafuso já, um negócio desse. Estou aqui pastoreando. E de novo, não tem homem mais feliz do que eu. Não tem homem mais próspero do que eu. Porque eu estou fazendo o que Deus quer. Por que eu ando despreocupado? Porque tudo que eu preciso fazer é o que Ele manda. Mandou, fiz. Não mandou, não fiz. Ei, escuta. Você só vencerá esse problema que tem anos e anos te afligido, quando você ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Se quiseres e me ouvirdes, o que é que vai acontecer? Comereis o melhor desse. Ei, se quiseres e me ouvirdes, esse ouvir é ouvir e obedecer. Não basta querer. Basta querer, não basta querer. É preciso ouvir e obedecer. Amém. Vocês foram edificados? Aprender alguma coisa? Pratique. Eu estou ministrando sobre guerra espiritual. Eu instruí os ministros dessa igreja a ministrarem, mesmo que sejam temas diferentes, mas ministrarem dentro desse assunto. Por quê? Porque Deus me disse para ministrar.
Não é porque eu estava afim, não, é que Deus me disse que eu deveria ministrar. Por isso estou ministrando. E por isso você está sendo edificado. Por isso você está sendo acrescentado. Porque eu estou obedecendo. Ei, as 4 letras, né? O, B, D, C. É o caminho da vitória. Obedeça. Deixa eu te falar uma verdade. Quando você está com tantas pressões, tanta pressão sobre você, tanta pressão. Eu vou desabafar com alguém. A Bíblia não manda você desabafar. E o que é que a Bíblia manda? Rir. Rir, assim, sem achar graça? É. Como assim, pastor? Sem achar graça? É. Estou com os boletos para pagar. Ai, não tem dinheiro. Acabou meu dinheiro. Ô pastor, isso é coisa de doido. Ei, tu tem que amar o Nilvan. Amo o Nilvan. E eu não gosto de Nilvan. Eu não gosto de Nilvan. Nilvan, eu amo tu, tá, meu irmão? Eu amo você, eu gosto de você. Aí Deus disse, ame o Nilvan. Mas eu não gosto dele. Começa logo orando por ele. Jesus, Senhor, abençoa o Nilvan. Não, ele já foi abençoado, rapaz, não é por aí não. Senhor, cura ele, também já foi curado. Então como é que eu devo orar? Pai, obrigado pela prosperidade na vida dele. Pai, eu te agradeço por toda a família dele salva, todos libertos. Obrigado porque os filhos deles vão crescer, vão prosperar em todas as áreas. E sem gostar dele. Mas por quê? Porque orar pelas pessoas é mostrar amor por elas. Por quê? Ninguém sabe que tu está orando. Né? Beleza? Ninguém sabe. Aí não vem glória para tu, ó. Olha só, tu nem recebe elogio. Aí o diabo começa. Pai, tu é doido. Vai orar pro Tiago Liano. Sabe que Tiago Liano não gosta de tu? Eu amo tu, tá, Tiago? Não gosta não. Como é que tu vai orar por ele? É assim que tu vence. Continua orando. Continua orando. E do mesmo jeito que o cativeiro de Jó foi revertido quando ele orava pelos seus amigos, muitos dos seus problemas vão desaparecer quando você orar pelos outros. Não ia falar isso não, mas Deus mandou. É assim que tu vence. Jesus venceu porque obedeceu a Deus até o fim. Até o fim. Custou a vida dele, custou o sangue dele, custou tanto. Mas a Bíblia diz lá em Isaías, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O que é que quer dizer isso? Lá naquela cruz, ele pensou em mim, Fábio. Ele pensou em você. E ele viu tu cantando aqui, tocando. Ele viu você, Mauro, tocando e tal. Ele viu Sofia batendo lá na bateria, adorando ele. Ele viu a igreja toda com as mãos levantadas, adorando ele. Aí ficou satisfeito. Vale a pena! Por obedecer. Jesus venceu o diabo porque obedeceu o pai dele. Obedece e você vence. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Graças, Pai. Como é bom te obedecer. Amados, como é bom obedecer. Há uma paz, uma tranquilidade, uma ausência de preocupação manifestando quando decidi te obedecer, meu Senhor. Como é bom te obedecer. Obrigado. Obrigado, Pai. Aleluia.